Olá, amado e amada de Deus, tudo bem? Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Por favor, abra a Bíblia de vocês. No Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 11. Para facilitar aqueles que não puderem, não tiverem acesso à Bíblia fácil, eu vou colocar aqui abaixo, no descritivo do vídeo, os textos bíblicos que nós vamos meditar hoje. Tá bem? Diz assim o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11. Jesus falando: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos orar, amados? Pai amado, Deus querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco aquilo que o Senhor teve a intenção de falar quando deixou essa palavra escrita. E nós sabemos, Pai, que ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela é apta, Pai, para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração, Senhor. Por isso te pedimos que a Tua palavra fale conosco, Pai, que a Tua palavra discirna os nossos pensamentos, o nosso coração, e nos revele aonde estamos e para onde devemos ir. Paizinho, abençoa cada amado que ouvirá este estudo, esse devocional, e guia-nos pelo caminho da verdade, Senhor. Somos Teus filhos e queremos estar na Tua presença. Paizinho, ajuda-nos a ter uma vida que honre o Teu nome, que Te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema de hoje é Jesus, o nosso bom pastor. Para entender o que Jesus está dizendo aqui neste texto que nós acabamos de ler, é importante saber que os descendentes de Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, eles eram pastores, eles cuidavam de rebanhos. Então, os que ouviam esta palavra compreendiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Por exemplo, Davi, antes de ser ungido rei de Israel, isso está lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 34 e 35, ele está contando para o rei Saul que quando ele estava pastoreando, então Davi era pastor de ovelhas, estava pastoreando as ovelhas do pai, veio um leão e abocanhou, arrebatou uma ovelha do rebanho. Davi então vai atrás do leão, mata o leão e salva a ovelha. Da mesma forma veio depois de um tempo um urso. E Davi mais uma vez arriscou a própria vida e matou o urso e salvou a sua ovelha. Então, os israelitas sabiam muito bem o que era ser um bom pastor, né? Ao contrário, por exemplo, quando alguém era contratado para cuidar de um rebanho de outra pessoa e ia só por dinheiro, quando vinha uma fera, um lobo, ou mesmo qualquer outra fera, enfim, um animal selvagem, e invadia o aprisco e abocanhava uma ovelha, ele não fazia nada, ele simplesmente fugia. Por quê? Porque ele era mercenário, ou seja, ele só estava interessado em ganhar o dinheiro dele. Ele não tinha amor pelas ovelhas, como, por exemplo,
Davi tinha pelas ovelhas do Pai e, naturalmente, Jesus Cristo pelas suas. Por isso, Jesus aqui está se referindo a si mesmo como um bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor morre, enfrenta o perigo e, se for preciso, morre pelas suas ovelhas para salvá-la. E foi o que Jesus fez por nós, amados. Jesus veio e enfrentou a morte, enfrentou os flagelos romanos e a cruz romana por amor de nós, para nos salvar. Quando Jesus estava prestes a subir para o Pai, depois da sua morte e ressurreição, ele disse algo interessante para Pedro. Ele disse assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse texto é um texto muito importante e dá para ser explorado em um outro devocional, porque trata da restauração de Pedro, da mesma forma que Pedro havia negado Jesus Cristo 3 vezes e por isso não se sentia mais digno de ser discípulo e apóstolo de Jesus. Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. E aí então Jesus dizia: então apacenta as minhas ovelhas. E é interessante isso, amados, porque Jesus está dizendo para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não estava dizendo: apacenta as tuas ovelhas, Pedro. Porque as ovelhas de Deus não pertencem a nós. Não pertencem ao presbítero, não pertencem ao pastor, não pertencem a ninguém, nenhum ser humano da terra. É claro que Jesus utiliza homens, mestres, pastores, para cuidar do rebanho, mas não um rebanho que nos pertença, mas um rebanho que pertence a Ele. É uma responsabilidade muito grande, amados, assumir a posição de pastor das ovelhas de Jesus Cristo. Por quê? Porque o bom pastor morre por elas. Amados, por isso Jesus também diz lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, a gente acabou de ler, versículo 11, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou. Eu, Deus, Jesus Cristo falando, Eu sou o bom pastor. Ao contrário, existiam lá os mercenários, conforme eu disse, que não tinham amor e só queria ficar com o trabalho desde que não tivesse perigo, Mas vindo o perigo, eles fugiam porque eram mercenários. Mas é natural que Jesus está usando aqui esta linguagem, essa figura de linguagem, para falar sobre aqueles que pertenciam a Deus. Então Jesus estava dizendo das minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Então são as ovelhas de Jesus Cristo, não outras, não é? Então Jesus disse assim, que as ovelhas, pertencem a Deus, os que creem no seu nome, ouvem a sua voz e o reconhecem. O que mais tem aqui nesse texto? Não ouve a voz de estranhos, ou seja, ouve a palavra de Deus, e não as mentiras dos mercenários, as fábulas criadas por homens, Naturalmente, guiados pelo inimigo de Deus, que quer arrebatar das mãos de Deus o máximo de pessoas possível, porque ele já está condenado, e ele sabe como ferir o coração de Deus. É quando ele desvia as ovelhas de Deus, que está no caminho do aprisco do Senhor, para o precipício, para a morte, para ser arrebatada, devorada por lobos, por feras. Estou usando aqui também uma metáfora, uma figura de linguagem, que é a morte espiritual, amados. É a condenação ao inferno de fogo, conforme está lá em Apocalipse. E não sou eu que digo isso, não é a religião que diz isso. Quem fala isso é a palavra de Deus. E se Deus diz que existe, é porque existe. Porque Deus não é homem para mentir. Então a palavra do Senhor é a verdade. O mundo, as religiões, os homens, os mercenários,
os enganadores, todos eles criaram fábulas guiados pelo inimigo de Deus para desviar as pessoas da verdade, desviar as pessoas do caminho do Senhor, tirar da presença do bom pastor. Porque quando a ovelha foge do aprisco, o pastor não tem mais como cuidar dela, porque ela não está mais na presença dele. E aí, fora do aprisco, ela pode sofrer ataques e pode ser devorada. Enfim, amados, são muitos que se desviam da verdade, infelizmente. Mas a palavra nos alerta sobre isso, por isso que é importante a gente ler, meditar, aprender, orar, pedir para que o Espírito Santo nos revele a palavra de Deus, nos faça entendê-la e, principalmente, amados, colocar no nosso coração esta fé, essa certeza de que nós somos filhos dele, filhos do Deus Altíssimo. Amados, Mateus capítulo 7, vamos ler juntos? Capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 21. Isso eu vou ler aqui para vocês justamente por conta daqueles que, em vez de ouvir a voz do bom pastor, preferem ouvir a voz do mundo. E aí, entenda, às vezes ouve a voz do mundo que está inventando algo a respeito de Deus e as pessoas seguem de bom grado, com um coração sincero, mas confessando o nome de Deus, dizendo ser filho de Deus, mas desobedecendo a Deus. E aí Jesus também nos orientou a respeito disso. Em Mateus, lá no capítulo 7, que nós vamos ler agora no versículo 21, vai falar sobre isso. Olha, Jesus se referindo ao dia do juízo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o que é mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Lembram-se que Jesus disse a Pedro que sobre aquela declaração que Pedro disse, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta declaração, sobre essa certeza, Jesus edificaria a sua igreja. Jesus, então, sendo a rocha, a pedra principal sobre a qual a sua igreja seria edificada. Aqui, então, ele está dizendo, Jesus está comparando o homem que ouve a palavra de Deus e obedece ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce seguro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, nós podemos ver então que não adianta apenas dizer eu creio em Jesus Cristo. Não adianta apenas dizer eu creio em Deus, se não obedece a Deus. Está sendo guiado por guias cegos. E quando um cego é guiado por outro cego, ambos caem no barranco. Então Deus nos ajuda, através da sua palavra, a entender qual é a sua vontade.
aonde Ele nos quer, qual é a sua verdade, né? Então, Jesus disse, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda mentira. O de toda mentira é por minha conta, tá? E a verdade vos libertará. É óbvio que se é uma verdade que liberta, ela só pode libertar do que é mentira. Isso é uma questão de lógica, né? E a gente precisa ler a palavra de Deus com entendimento. Porque a palavra de Deus, ela é lógica, ela é racional. Ela não tem, Deus não escreveu uma palavra para a gente não compreender. Deus escreveu para a gente entender e obedecer. Senão, como nós poderíamos obedecê-lo se não entendêssemos, né? Jesus diz que todo aquele que ouve a palavra e não entende, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Então, nós precisamos compreender. O problema é que, infelizmente, a maior parte das pessoas tem preguiça de entender a palavra de Deus, tem preguiça de pensar a respeito, de meditar, de ler, não tem preguiça de aprender jogos complicados, não tem preguiça de ler bons livros e ficar ouvindo música, não tem preguiça de assistir novelas, um bom filme. Aliás, se o filme tiver 3 horas, sendo um filme interessante para a pessoa, ela até lamenta quando depois de 3 horas acabou o filme. Mas ela não consegue ouvir com atenção 30 minutos da palavra de Deus sem olhar o celular, as redes sociais ou se distrair com qualquer outra coisa. As pessoas não têm paciência de ouvir a Deus e por isso andam no engano, caminhando para a morte. É uma pena, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda se nós o buscarmos de todo o nosso coração. E, amados, eu vou até compartilhar com vocês que nesses últimos dias eu nunca orei tantas horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e orando ao Senhor, não perguntando por que isso está acontecendo na minha vida, né? Não importa, né? Acho que todos estamos passando por algum tipo de dificuldade. Eu também passo as minhas. Eu estou no mundo. E quem está no mundo sofre aflições. Jesus garantiu que isso ia acontecer. Mas enfim, né? Voltando aqui para o meu caso, eu perguntei para o Senhor, não por quê, mas para quê? Pai, por que isso? Ou para que isso está acontecendo? Qual é o propósito disto na minha vida? Além de causar aflição. E aí a resposta do Espírito Santo ao meu coração foi algo tremendo, né? Ele disse, olha como você tem me buscado. Olha como você tem orado. Como você tem se quebrantado, se humilhado diante de mim. Olha quantas coisas você reconheceu como oportunidade de melhora, de mudança em si mesmo. Acertando caminhos, se voltando para a minha presença e estando mais no centro da minha vontade, aprendendo mais comigo. Então, amados, eu fui prestando atenção nisso e consegui entender que as aflições não vêm para nos destruir, ao menos não para quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem crê em Deus, para os filhos de Deus, mas vêm para a edificação, para amadurecimento, para que a glória dele se revele nesta situação, na nossa vida e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus consegue fazer com que o mal se transforme em bem. Ele consegue fazer com que todas as coisas, conjuntamente, cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Amados, eu entendi por que Jesus orava tanto.
ele virava à noite conversando com o Pai. Ele saía para lugares distantes, longe das pessoas, para ter momentos a sós com Deus. Naturalmente, porque ele queria intimidade com o Pai, ele queria um tempo de aconselhamento, ele tinha prazer de estar na presença do Pai e conversando sobre diversos assuntos, como eu tenho experimentado, inclusive nesses últimos dias. Mas uma das coisas que agora eu entendo pela aflição de saber que muitos naquela época o rejeitavam e por rejeitarem estariam mortos nos seus pecados. Então eu imagino como Jesus, o Deus Filho, estava aflito pela vida, pela alma daquelas pessoas que estavam negando o autor da vida, negando a única pessoa que poderia salvá-los da condenação eterna. E aí então Jesus orava ao Pai. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode revelar a verdade no coração do homem, no coração do ser humano. Tanto que lá em Mateus, no capítulo 16 mesmo, depois que Pedro fez aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é Mateus 16:16, já no versículo 17, Jesus diz assim: bem-aventurado és Simão, filho de João, Simão Barjonas, porque não foi ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, é Deus, é o Espírito Santo que revela ao nosso coração as verdades do Evangelho. Que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito que veio ao mundo para ser imolado, ser sacrificado ao Pai, para pagamento, para remissão dos pecados de todos aqueles que nele crescem. O nosso bom pastor, amados, Jesus. Meus amados, de toda forma, voltando aqui para o tema de hoje, Deus é o pastor de todas as ovelhas que ouvem e reconhecem a sua voz. E para esses, ele deixou um salmo maravilhoso e muito conhecido, que eu quero ler com vocês. É o Salmo 23, que tem só 6 versículos, é pequeno, mas que nos revela algo maravilhoso, né? Nós estamos falando aqui de mais de 1000 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então aqui o rei Davi escreve este salmo, movido pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e que talvez tenha servido como base para que Jesus, o Deus, o Filho de Deus, estando aqui na terra, dissesse àquelas pessoas e a nós: eu sou o bom pastor. Esse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Amém. Que coisa linda, amados. A nossa segurança está em saber que temos um bom pastor, um pastor poderoso, que não permitirá
que nada nos falte enquanto estivermos na sua presença. Ele nos conduz por caminhos seguros e nos mantém calmos e atende nossas necessidades. Ele é um bom pastor. E mesmo que passemos por tribulações e aflições, pelo vale da sombra da morte, né, são aqueles momentos terríveis de aflição, de tribulação, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Nós não estamos enfrentando problemas sozinhos, amados. O Senhor está conosco. Em suas mãos estão um bordão e um cajado que servem para nos defender e para nos guiar. A sua bondade e a sua misericórdia nos acompanharão por toda a vida, até o dia em que habitaremos com Ele no seu reino eterno, no seu reino de glória. Enquanto estivermos aqui ouvindo, reconhecendo e seguindo a voz do nosso bom pastor, Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez homem, não precisamos temer mal algum. Glória a Deus. Você conhece, amado, a voz do Senhor? Sabe distinguir a voz de Deus e a voz do mundo? Qual tem sido a tua prioridade nesta vida? Quanto tempo você consegue dedicar às novelas, filmes, livros, músicas, navegando pelas redes sociais, assistindo vídeos de bobagens, aleatórios, em jogos? Quanto tempo você tem paciência para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e meditar nela? Percebe, amados? Em outras palavras, o teu desejo está por aquelas coisas ou pelas coisas de Deus. Leia a palavra de Deus, ore ao Espírito Santo que te dê entendimento, discernimento. Dedique um tempo para conversar com o Pai em oração. Seja para agradecer, seja para clamar por algo, para suplicar, para interceder por alguém que está precisando de alguma forma de oração, está passando ali pelo vale da sombra da morte. Que o nosso bom pastor, que morreu por mim e por você, te abençoe e te dê graça, amado e amada do Senhor. Em nome de Jesus. Amo vocês.